Nós vamos nesse instante, respirando bem profundamente, sentindo todos os guardiões amigos adentrando o nosso lar. E nós vamos nesse instante mentalizar Luiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, nos levando até o Hospital Santa Cruz, onde vamos buscando a sintonia com todos os espíritos que estudam junto conosco. Muito amparo, muita luz, muito fortalecimento, para que possamos nesse instante expandir os nossos sentimentos, expandir a nossa consciência e que possamos ter uma tarde de muito aprendizado e de muito amor. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Está satisfeito, Antero? E aí, nesta página? Então, nessa página, Hum. eu marquei, aqui no meu livro, é o último parágrafo. Os laços energéticos que circulam nossa vida mental assemelham-se a imensurável oceano de ondas no qual nos achamos mergulhados. Respiramos no halo energético coletivo, o campo energético que mais se afina com a natureza de nossas emissões. Continua aqui, ó. O homem iluminado com o pensamento espírita no mundo físico, ao estudar a obsessão, verifica a importância superlativa da influência dos encarnados sobre encarnados, ignorando que as obsessões de encarnados sobre encarnados sobrepõem em muito os resultados infelizes desse consórcio de forças exploradoras de uns sobre os outros. Então, esses elos, isso daí são as teias? Esses elos energéticos são aquilo que nós pensamos e nós imitamos, que formam as teias. Mas se lembra do livro Nos Bastidores da Prece? Sim. Que o ambiente está lotado de vibrações e de diferentes matizes, né? Sim. E aí a gente se sintoniza com aquela que está mais próxima do nosso modo de sentir naquele momento, entendeu? Mas são Entendi. nossos. Então, Talos energéticos Sim. circula a nossa vida mental assemelham a imensurável oceano. Então, os halos energéticos são nossos e eles vão se assemelhando ao que estão ao redor. Então, quando o Sérgio deu o exemplo nos bastidores da prece, todos estavam na mesma sintonia. Na realidade, o que ele está falando aqui é o seguinte: nós estamos num oceano de ondas, né? isso. E respiramos no halo energético coletivo, quer dizer, esse oceano, o campo energético que mais se afina com a natureza das nossas emissões. Então, se você tiver com pensamentos bons, pode ter o que for de pensamento ruim do teu lado que não te Não afeta. vai. Certo. Entendeu? Mas se você estiver na mesma energia, Ou se você abrir a brecha, aí você vai ser envolvida nessa teia pesada. Tá. e aí no segundo parágrafo que ele está falando, é que Então, eu tenho uma pergunta assim, que eu fiquei pensando. De encarnado para encarnado, né, que diz aqui, a obsessão também tem de desencarnado para encarnado e tem de encarnado para encarnado. Para Eles desencarnar. precisam estar no mesmo lugar, precisam se conhecer. não, Ou a pessoa que eu conheci lá atrás e está morando fora. Tem essa ligação ainda? depende. Depois de muitos anos? Depende. De corpo energético. Depende de quanto que ela pensa em você, entendeu? Por exemplo, se você conhecer uma pessoa na sua infância,
que Isso. você não se dava bem, tá? Vamos dizer assim. Tá. E aí acabou a escola, cada um foi para um lado e nunca mais nenhum pensou no outro. Não existe obsessão nesse sentido, tá? Sim. É, mas, por exemplo, no ambiente social, né? Se um quer se sobrepor ao outro, pode haver a obsessão, desde que você se ligue ao pensamento do outro, entendeu? Entendi. A gente não pode esquecer que não existe obsessão se não houver Sem o dentro da gente. pensamento bater com o outro, né? Sem estar na E mesma sintonia, entendi. é isso aí, Eu Ou, posso pensar o que for. mesmo pensamento, né? né, tô falando só por algo diferente, mas na mesma sintonia. Porque às vezes a pessoa vai falar assim, eu não penso mais nela, mas tem um pensamento semelhante e aí Exatamente. Por exemplo, é, vamos pensar, você vai num lugar onde existe corrupção, tá? Hum. Se você não tem corrupção dentro de você, você não se liga àquelas pessoas. Mas se tiver o mínimo de corrupção, como assim? Tipo, você vai numa festa de casamento e você paga pro garçom trazer as coisas primeiro para você, entendeu? Isso é corrupção. os salgadinhos estarem mais quentes. Isso é corrupção, Não entendeu? esquecer o gelo. É. Então você está ligado no pensamento das pessoas que são corruptas. Aí você pode sofrer influência, entendeu? Ah, entendi. Porque essa corrupção faz parte de você, Tá dentro de você. está dentro de você, como o outro também tá. É isso aí. Então ele pode se ligar a você, mesmo você não se ligando a ele. Mas ele pode se ligar a você, Tá. pela brecha que você abriu. Ah, porque eu dei uma brecha. Porque se eu não tivesse É, me ligado nisso, ele podia. é isso aí. Ele não teria alcance, né? Ele teria que achar uma brecha para ele ter alcance sobre isso. A força do pensamento dele teria que ser maior do que o seu, para que ele pudesse, porque ele está encarnado. Então, encarnado ele tem o mesmo nível energético que você. Então, mas se você abre brecha, você está idêntico. Então, ele consegue te atingir. Mas eu não, porque eu não tenho o mesmo nível de corrupção dele. É corrupção. Mas É tem. corrupção, não interessa o tamanho, né? Não. É É. corrupção. Pecado é pecado, né? É um pecadinho, é um pecadão, é Pode ser que pecado. você não tenha a porta aberta, mas você tem um furo na porta. É por É ali que entra. É que nem todo mundo fala da mentira, né? Ah, eu não minto. Ah, mas eu tenho às vezes uma mentirinha branca. Não existe isso. Não existe mentira branca. É mentira. Mentira, mentira é mentira, né? Mentira, é mentira. Seja ela do tamanho que for. Entendi, entendi. Algo mais? 2 parágrafos à frente. Tá. Os cordões são fios mento-eletromagnéticos nascidos do teor sutil das forças afetivas do espírito. Por eles nos mantemos imantados uns aos outros, conforme o teor das relações que criamos no cadinho das relações humanas. A rigor, na Terra, a maioria dos cordões é tecida por energias sugadoras de correntes, principalmente da mágoa, da inveja, da soberba, da culpa e do medo, construindo elos de dependência, abuso, poder e desrespeito mediante relações destrutivas. Então, aqui ele está definindo o que são esses cordões. Cordões são fios mento, que sai da mente, eletromagnéticos, né? Então, quando a gente faz eletroencefalograma, na realidade, ele capta parte dessas energias, né? Mas que é do funcionamento do cérebro. Esses cordões, eles são ligados mais às vibrações que nós emitimos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, né? E aí se forma. Se faz uma ligação. E aí a gente se liga ao outro. Isso. Então, se eu tenho essa energia positiva com alguém, tá tudo certo. Mas se eu não tenho positivo, eu começo a alimentar esse cordão com toda a raiva, tristeza, inveja, decepção, tudo aquilo que é de negativo.
Então, esse cordão é denso. Ah, é um cordão só? Para É um uma cordão só pessoa. onde passa uma porção de coisa? Não, com uma Uma pessoa. pessoa. Ou eu Isso, tenho vários cordões. Cada pessoa é um cordão. isso. Cada pessoa é um cordão. Então, ali pode ter tristeza, alegria, mágoa, vai passar tudo no mesmo cordão. Sendo para a Não, mesma pessoa, para a mesma pessoa. isso. Para a mesma pessoa. Uhum. Tá? Certo. Entendi. Agora, assim, você tem um cordão comigo, você tem um cordão com o Sérgio, você tem um cordão com cada pessoa que você tem na sua vida. E cada Certo. cordão tem um teor de vibração diferente, porque é o que você, é o seu relacionamento com aquela pessoa. Você tem cordões com espíritos que já passaram pela sua vida em outras vidas. Se você conseguiu desfazer, tá tudo certo. Se não, você continua com esses cordões. Continua ligado. Ligado. Dificilmente consegue desfazer, porque nem que ele seja bem tênue, Mas ele existe tá uma ali. relação, né? Ainda existe uma relação. Quando que se rompe? Quando não tem mais nenhum tipo Quando, de sentimento é, negativo. não, pode ser até positivo, É. né? Quando você não tem mais nenhum, não nutre mais nada para aquela pessoa, entendeu? Para aquele espírito. Nem ele por você, entendeu? Entendi. É uma coisa que Foi já. bem uma coisa que já faz muito tempo, ou uma coisa que foi muito. Aquela história que eu perguntei da infância, né? De uma amiga lá de infância, que cada uma foi para um lado, e se eu não lembro mais dela, Mas você lembra, Você lembra, tem um cordão aí. você está lembrando. Aí tem Agora um você está cordão. lembrando, tem um cordão ainda. É um então cordão. tem um cordão. Ah, tá. Você não pode não estar convivendo, mas um cordão existe. Ah, tá. Você falou assim, eu não lembro mais dela, mas você está falando dela, então você lembra. Entendeu? Certo. Entendi. Agora, Entendi. com isso a gente pode compreender aquele texto que deu, que a Solange ficou com dúvida outra vez, né? Se você souber de alguém que tem alguma coisa contra você, deixa sua oferenda no altar e vai se reconciliar com ele. Por quê? Mesmo que você não tenha nada Existe contra ele cordão. e ele tenha contra você, existe esse cordão de ligação que pode alimentar uma coisa negativa e que você fica sofrendo por aquilo, né? Eu tenho o hábito de, assim, limpar os cordões, pedir a expansão desse cordão e ele ficar limpo. Hum, Tentar retirar, sabe? Mas que ele possa ser expandido. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu começo a mentalizar, fazer essa projeção de expansão. Eu sei que eu não tenho direito de corte, mas eu tenho direito, eu posso começar a trabalhar o perdão, começar a limpar, começar a emitir energias positivas, fazer oração. Se eu sei que tem algo que não está ajustado, é a hora que eu posso trabalhar, expandindo esse cordão. Eu faço isso. É o que me vem na mente. Expanda esse certo. cordão. É um jeito de limpar, né? Um jeito de E eu amenizar. projeto isso, que eu estou, sabe, embaixo de uma cachoeira, que essa mágoa, essa tristeza, as ofensas vão sendo diluídas. Não vai sair rapidamente, mas a gente já começa um processo de tentar emitir coisas boas. É isso que eu faço. Pensando nisso, sabe? Sim. Naquela coisa. Eu vou fazer a minha parte, eu vou emitir, eu vou ver esse irmão que está encarnado junto comigo dessa forma. E aqueles que não estão, eu peço perdão pelaquilo que eu não me recordo nessa vida. Mas se eu magoei, eu peço perdão. Entendi. Eu anotei o próximo parágrafo também. Eu também. A base de quaisquer desses sentimentos que sustentam os cordões é uma emoção primária fundamental para o equilíbrio do ser humano, a raiva. A força da emoção de raiva é um preservativo na evolução humana, uma emoção primária de defesa. Não sabemos lidar com esse instinto defensivo. Permitimos as mais variadas lesões no campo emotivo. Então, o que mantém esses cordões é a raiva. A raiva que pelo menos um dia apareceu, que pode estar pode ter pouca agora, Mas existe lá, né? Então, no caso aí, se você tem uma pessoa lá da sua infância que você não se deu bem com ela,
Mesmo que ela tenha longe, existe aquele sentimento de inimizade, aquele, sabe? Aquele rancinho, né? Isso alimenta o cordão, Ah, entendeu? entendi. Então, entendi. Então, não desaparece, fica lá eternamente. Não, até que você Ele perdoe dançou. tudo, até que você perdoe tudo que aconteceu, que você não lembre mais como uma coisa ruim, mas como um Hum, aprendizado, por exemplo. Então, assim, sabe aquela coisa? Escreveu, não leu, o pau comeu? Pau mesmo. Presta atenção. hum, Boca fechada, às vezes, é a melhor coisa. E segurar o pensamento também. é, Porque nós somos responsáveis pelaquilo que criamos. certo. Por isso que quando vem um pensamento que não está de acordo, a gente tem que rapidamente tentar mudar, não é? Fazer uma oração, limpar, porque senão já vai. Vai tomar conta. Principalmente não transformar esse pensamento ruim em ação, né? Assim. Trazer o positivismo, trazer as coisas boas, para que a gente consiga fazer todo esse processo. Hum, Anotei o próximo parágrafo também. também. Que bom. Grande maioria das pessoas contém que sen- a raiva que sente sem saber como extravasá-la de modo sadio, criando assim, no cosmo energético, um acúmulo que não permite a transmutação. Essa transmutação poderia se dar de várias maneiras, conforme a personalidade de cada um. Uns apenas expressariam sua raiva, outros a transformariam em crueldade, e outros poderiam canalizá-la por um processo terapêutico. Os caminhos são infinitos, sendo que retê-la ou represá-la seria o caminho mais indesejável. Ou seja, quando a gente sente a raiva por uma pessoa, a gente precisa extravasar de alguma forma, né? A única coisa que a gente não pode fazer é guardar ela dentro da gente, Por né? isso que a dona Maria Modesta, no livro, Hum, no livro qual, deixa eu ver, Livros de Esperança, ela fala que nós temos 30 minutos para trabalharmos. Uhum. Desses 30 minutos, a gente conseguir fazer uma oração por nós e pela pessoa, se a gente conseguir fazer uma meditação, fazer algo que nos trate, nós estaremos tratando a nós essa raiva que a gente vai estar transformando ela, vai estar transmutando. O problema é alimentar essa raiva, Então, eu pensei numa potencializar. coisa, tem uma coisa, mas acho que agora que você está falando, eu pensei numa coisa que não tem nada a ver. Porque às vezes tem pessoa que tem aquela raiva, aquela coisa, vai fazer um exercício, vai gastar energia, Uhum. que dissipa. Então, é válido isso também. Sim. Você vê, os outros, porque ele fala aqui, canalizá-la por um processo terapêutico, né? Sim. Você vê que as outras são expressar a sua raiva, que é xingar a pessoa, alguma coisa parecida, né? Hum, Outro transformaria em crueldade, então vingança. tramaria uma coisa contra a pessoa. E aí cada um escolhe a sua. Aquilo que está no seu alcance. É isso aí. Ela lembrar na hora. Agora, se você já está evoluidinho um pouquinho, você vai trabalhar com você mesmo. Agora, se não, você vai para a vingança. E aí cria-se mais um lindo cordão Mais um, bem tenso. bem intenso. Sim. Tem mais uma. O próximo Da parágrafo, raiva. só a primeira frase que eu marquei. A raiva é uma defesa contra a nossa não aceitação da realidade. Acho que vale a pena ler tudo. Então tá bom. Tá? Analisada como instinto natural, foi colocada no homem para o bem e leva-nos a vencer a acomodação, evitando a injustiça e a passividade diante da vida. Por outro lado, a avaliada em seus aspectos doentios, pode ser a base da revolta e da rebeldia. Então, nós não aceitamos. Aí vem a raiva. E aí você vê quanta coisa que a gente não dá um nome, né? Não nomeia. Eu não aceito. Eu tô com raiva. É. A gente acha que raiva é aquela
coisa, Essa né? Raiva. Que é só essa. A outra de você não aceitar, não gostar, você não acha que aquilo vai gerar uma raiva. gera. E gera, né? É. É. E aí, o que que nós fazemos? Transforma em terapia? Ou a gente se revolta. Aí a gente vai dando outros nomes. Ou se agarra no ódio, né? Ou se agarra ou fica na rebeldia. Você é rebelde, né? Aí a pessoa fala, eu vou começar a ser, como é que é? Tudo que ela falar, você dá contra. Então, assim, tem gente que utiliza do sarcasmo. Fica ali naquele sarcasmo, aquela coisa que, né? Mas a rebeldia é minha, então sou eu que sou sarcástica, né? Eu começo a ter esse ar de sarcasmo porque eu não estou aceitando, eu tenho raiva, mas eu não nomeei, eu não tomei conta, eu não fiz, não fui para terapia, então eu sou dessa forma. É certo. Né? Aquilo que está numa conversa séria, de repente vem um sarcasmo, né? Que você fala assim, Anotei o próximo. ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Costuma manifestar-se de 3 modos: a mágoa, a neurose de controle e a tristeza. Uma pessoa magoada é alguém que sentiu raiva de ser lesada e não soube o que fazer com o conjunto de seus sentimentos diante desse fato, tornando-se indefesa. A raiva guardada inevitavelmente transforma-se em mágoa, porque não foi transmutada. Diante da raiva, as pessoas confusas e com baixo conhecimento do seu mundo emotivo reagem com extrema necessidade de controlar ou manifestam tristeza e apatia. Não saiu do meu jeito, É isso aí. sou apática. Então você vê que o controle também vem da raiva. Também. Por quê? O controle significa que você quer obrigar que tudo saia da sua maneira. Vai ser daquela forma. Mas por que a raiva aí? Porque se tem não o sair daquela. controle da pessoa que quer controlar tudo. Oi? Não entendi. Tem o controle, tem gente que gosta de ficar no controle. Por E quê? essas pessoas são raivosas Por que que ela quer ficar no controle? para mandar, para mandar, para Pra ser ela- tudo do jeito dela. Porque ela não aceita que as outras pessoas fazem do jeito delas. Façam do jeito delas. E a falta de aceitação gera raiva. Né? Ela vai vamos dizer, ela vai pro combate. Tem que ser do meu jeito, eu controlo disso aqui, porque se eu não tiver nas minhas mãos, não dá certo. A gente controla a doença, quando fala assim, ó, a doença é uma forma da gente aprender. A gente já parou para pensar, na doença a gente controla? Não. Como Nada, né? Não. Nada. E aí, se você é uma pessoa controladora, o que que ela veio te ensinar? Você tem que deixar, né? Larga o Deixar controle. acontecer. Larga o deixar- controle, porque, ó, Deixar não deu acontecer. certo. Você não tem controle de nada. Né? Você não tem controle, muitas vezes, nem de si próprio. É verdade. E aí você vai continuar na raiva? Aí tem que, se é isso, né? Tem que melhorar isso aí, tem que aprender a liberar, né? A não segurar esse sentimento. Mas na hora que chega, a gente pensa, Não. a Estamos gente quer pensando o agora controle. porque A gente quer o controle. a gente está conversando, então a gente está pensando, está analisando uma coisa, né? Aí vem de supetão, a gente vai lá, pronto, Quero o controle. já foi. É. A gente é um docinho de coco. Vamos lá. Anotei o próximo também. O resultado de tais metamorfoses das relações humanas é a construção dos cordões energéticos que prendem criaturas a criaturas, pais a filhos, esposas a maridos, chefes a subordinados, explorados a exploradores, países a colônias, regendo as chamadas relações
colonizadoras de possessividade. Aí a gente consegue entender o que acontece lá no Oriente Médio, né? Que esses cordões de ódio de um por outro são extremamente fortes, né? E eles não conseguem se livrar daquilo. Não consegue se livrar. Não. Porque eles são mantidos através da raiva. E quando a criança nasce e é ensinada desde Já pequena vai a ter. ensinar a ter raiva dos outros lá, né? Já É vai isso aí. incutindo na cabeça da criança que ela não pode gostar. E como isso não se desfaz com o desencarne, eles vão se mantendo. Há quantos milênios eles se alimentam disso? Aí tem que Encarna voltar quem lá para ver. E tem no que mesmo voltar lá, então, depois reencarnar lá para ver se ameniza e vir se um círculo transforma. vicioso, né? É isso aí. E não é, se você for reparar bem, isso daí vem desde a época de Jesus. Não, E desde antes. desde antes. Desde que Moisés saiu com o povo judeu para a Terra Prometida. E aí você fala, quebrou? Não, esses cordões são alimentados desde aquela época. Tinha pensado nisso. Então a gente tem que prestar atenção nos nossos cordões, né? Aquilo que alimentamos. E quebrar a relação de raiva, né? Quebrar a relação de raiva para que a gente fique melhor Próximo parágrafo também. também. O homem na Terra, mesmo os adeptos do Espiritismo, ainda não acordou para a influência determinante de tal realidade. Enquanto muitos encarnados procuram seus obsedores do lado de cá, Obsessores. o que eu falei? Obsedores. Obsessores do lado de cá, mal sabem que na maioria das vezes a obsessão mora em sua própria casa ou está bem ao seu lado. Por quê? Porque muitas vezes marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, eles têm esses cordões de ódio e nascem juntos para poder resolver essa situação. E veio com a tutela de pai e de mãe para que o amor pudesse vencer tudo isso. Então, Amor aqui também maternal. nessa relação entre o perdão. Sempre, Sempre, sempre. sempre, Sem sempre. o perdão, você não vai em Você não lugar nenhum. consegue nada, não se livra de nada, né? Não. Aí você fala, mas eu não me lembro, por isso que eu falo, peça perdão mesmo sem saber. Porque se veio é porque em algum momento a gente fez. A gente só não se recorda, mas peça perdão de coração e não assim, tô pedindo perdão. Não, peça perdão realmente de coração nesse sentimento maior para que possa começar a haver esse desligamento. Vamos parar? Vamos só nesse aqui, ó. Temos atendido muitos casos e eles aumentam a cada dia de cordões energéticos que não têm sequer um espírito desencarnado, pesando sobre a estrutura dos conflitos e problemas que atingem muitos grupos no mundo físico. Né? Então, Não são os espíritos, os obsessores, como a gente fala. Tem um monte de obsessores desencarnados. Não, são todos os encarnados que estão fazendo obsessão, toda essa bagunça. Nós temos a ligação e cada um vai no cutuco. Por isso que eu falo, por que eu tenho vontade de cutucar o irmãozinho? Essa é a pergunta. E às vezes tem uma antipatia gratuita. Você nunca conviveu com a pessoa nem nada. Conviveu. Nunca é gratuito. Mas não lembro. Foi em outra encarnação. Foi em outra encarnação, mas não é gratuito. Mas os cordões estão lá para poder reativar todo o sentimento, né? Nunca é gratuito. Agora né? Agora é gratuito, agora não lembro. Então, e aí que tá a beleza de como as coisas acontecem no reino de Deus, né? Ele coloca para que a gente aprenda que se existe uma antipatia com alguém gratuita, a gente saiba que não é gratuita e tenta e procura transformar isso por uma coisa melhor. Entendeu? Porque senão a gente vai fazer pela lei e não pelo sentimento. Entendeu? Ela existe, assim, não é o acaso. O acaso não existe. Não,
Hoje eu tô meio torta com você. Não, você já tá torta há muito tempo. Há muitas São encarnações. muitas encarnações. Agora, imagina, Tem gente que como que a gente ia conseguir trabalhar essa antipatia se a gente lembrasse que essa antipatia vem porque uma encarnação, há 2 encarnações atrás, aquela pessoa te matou ou te fez sofrer? A gente ia conseguir? Não, ia ser muito mais difícil. Nossa, não ia ter jeito. É isso aí. Né? Se você já Mas sem saber o que foi, né, já tem uma antipatia, imagina se Pelos, soubesse, pelos cordões que nos ligam, né? então, não a é? esse sem saber o que foi, assim, a gente sabe, porque tá lá marcado. No inconsciente, tá marcado no inconsciente e nos cordões. Tá marcado em 2 lugares. O que que veio? Veio a misericórdia de Deus e falou assim, ó, eles não vão lembrar porque senão isso aqui vai ser para sempre. Cada hora vai ser um. Então, vamos deixar que o sentimento e a transformação de cada um pelo seu conhecimento e autoconhecimento dê certo, né? Resolva essa complicação e vamos limpando esses cordões. Não fica naquele círculo vicioso também, né? Filho com pai, né? Que aí nasce ao contrário, o pai com o filho, e aí não se entendem e brigam, né? Irmãos. Mas tem um certo momento que isso não vai acontecer. Quando se tentou de tudo e não aconteceu e os lados continuam, se passa para uma outra família, porque há necessidade de evolução. Até evoluir e poder resolver a situação de novo. É isso aí. Só volta quando tiver evoluído. Aí Ambos os evolui lados. separadamente, aí depois volta para ver se conseguem se entender. Quer dizer, nunca vai ser, isso aqui não vou fazer. Não, vai. Né? Quando tiver maturidade espiritual, sim. Tá certo. Às vezes depende é aquela coisa do ego. Se o ego continuar falando, você não vai fazer. Ele já fez, então também tem o direito de fazer e continua. Eu não vou me dobrar. Aí se vem outras famílias, se aprende outras coisas, se burila, e aí Depois se junta novamente. é isso aí. Entendi. Bonito, isso é bonito. É muito legal, Não né? é bonito? É bonito. É. Não é? Deus é Porque misericórdia. é dado todas as oportunidades, né? É que a gente não tem maturidade ainda para aproveitar todas. O ego impede. Né? Mas que é Nós uma coisa muito bonita, é. Nós paramos no caso do grupo X, além das lutas com os grupos de espíritos, temos claramente a influência desses cordões energéticos.